Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Larissa e esse é mais um vídeo da nossa série sobre casamentos. Hoje eu vou contar pra vocês como dar os primeiros passos rumo a esse sonho e como estruturar o planejamento do seu casamento. Vamos lá? Então, hoje eu vou falar diretamente para as noivinhas, especialmente para aquelas que estão no comecinho dos preparativos para o grande dia. Me contem aí como é que tá a ansiedade de vocês, hein? Eu nessa fase estava mais perdida do que segue em tiroteio, viu menina? Então se você também tá assim, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, não enlouqueça que eu tô aqui pra lhe ajudar. Mas antes de começar, eu queria pedir para que se vocês estiverem gostando, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nada de novo que tiver por aqui e compartilhe esse vídeo com as amigas noivinhas que também estão passando perrengue. Gente, planejar é um passo muito importante em qualquer projeto que a gente for desenvolver na vida. Porque é um planejamento bem feito que nos dá uma segurança maior de que as coisas vão acontecer do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente sonha. E principalmente nessa fase de distanciamento social que a gente está vivendo, ele se torna ainda mais importante. Porque com um planejamento bem feito, você pode acompanhar melhor como é que as coisas estão acontecendo em relação ao seu casamento, em relação ao seu grande dia, certo? E uma coisa muito importante que a gente precisa saber antes de mais nada é se você vai contratar uma assessoria para o seu casamento. E aí você pode me perguntar, mas Larissa, o que exatamente é uma assessoria? Vamos lá, vou explicar. Os cerimoniais, basicamente, eles costumam oferecer dois tipos de serviço. O serviço de assessoria e o serviço cerimonial propriamente dito. O cerimonial é aquele trabalho que eles fazem no dia do seu casamento, certo? De organizar a entrada dos noivos, dos padrinhos, de todos os convidados, de controlar tudo que acontece na festa, na cerimônia. E a assessoria é o serviço que eles prestam para você antes do casamento, que é lhe apoiar em todo o planejamento, acompanhar a contratação de seus fornecedores, acompanhar o cumprimento dos contratos dos seus fornecedores, enfim, essa parte de assessoramento mesmo, de todo o planejamento e preparação do seu casamento. O melhor dos mundos é que você consiga contratar uma assessoria junto com o cerimonial, mas eu sei que nem sempre isso é possível, principalmente por questões financeiras. Foi o que aconteceu no meu caso, por exemplo. O nosso orçamento não cabia contratar uma assessoria. Então a gente teve que se limitar a contratar um serviço cerimonial e eu e meu noivo a gente precisou juntos fazer sozinhos toda essa parte de planejar, de contratar, de acompanhar contrato, cumprimento de contrato e tudo mais. E gente, isso é plenamente possível. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de dor de cabeça, mas é plenamente possível. Se você não vai conseguir contratar uma assessoria, não se desespere que vai dar tudo certo. Então, minha amiga, acredite quando eu digo que eu já passei por todo esse perrengue aí que você tá pensando em passar, viu? E foi com base nos nossos erros e acertos nessa jornada de planejamento de casamento que eu montei esse vídeo aqui para ajudar você e para tornar a sua jornada mais leve. Então, assim, se você vai contratar uma assessoria, maravilha! Esse vídeo aqui ele vai lhe ajudar a começar a se organizar e também a acompanhar de pertinho tudo que vai acontecer de hoje até o seu grande dia. Agora, se você não vai contratar, minha amiga, isso aqui pode ser a sua bíblia, o seu manual para passar por esse processo da melhor forma possível, viu? Então, bora deixar de enrolar e vamos começar. Tudo que a gente vai falar aqui vai ser baseado numa planilha que eu desenvolvi para planejar e acompanhar o meu casamento, que eu vou disponibilizar para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Mas antes de mais nada, eu queria que você pegasse papel e caneta pra gente responder algumas perguntinhas. Vá lá buscar que eu espero. Pegou? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quanto vocês pretendem gastar nesse casamento? Esse valor vai ser a base para tudo que você for decidir daqui pra frente. O nosso objetivo sempre vai ser respeitar esse limite máximo de valor e não extrapolar ele. Mas se acontecer que seja uma extrapoladinha pequena para uma coisa extra que você queira fazer e que não estava dentro do seu escopo ali, certo? A segunda pergunta é: vocês querem casar de dia ou de noite? Isso é importante porque o horário do casamento ele impacta diretamente no custo dele. Casamentos de dia, por exemplo, eles costumam ser mais baratos do que casamento à noite, porque aí você pode optar por
bebidas mais leves, mais baratas, por uma decoração mais descontraída, com menos composição de cenários, e tudo isso barateia um pouco seu casamento. Tem muitas variáveis que influenciam, mas é importante que você defina isso, se você quer casar de dia ou à noite. A terceira pergunta que você precisa se fazer é: a cerimônia e a festa vão ser no mesmo local ou vão ser em locais separados? Isso também tem uma influência direta no custo do seu casamento. Por quê? Se você realiza a cerimônia e a festa no mesmo lugar, você vai gastar só com uma decoração. Os seus convidados, eles não vão precisar se deslocar de um lugar para o outro, entendeu? Então isso influencia no orçamento que você vai ter. Só que assim, essa decisão ela encontrou uma barreira aí na religião. Por exemplo, na religião católica não é permitida a realização de cerimônias de casamento fora da igreja. Então, se você for casar na igreja católica, é importante que você observe aí essas diretrizes antes de decidir, certo? Vamos para a próxima pergunta. A quarta pergunta é: que estilo de casamento vocês querem ter? Clássico, boho, moderno, temático, rústico, são inúmeras possibilidades. Só que essa decisão também pode impactar diretamente no orçamento do seu casamento. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você resolva ter um casamento no campo com estilo rústico. Provavelmente você vai optar por ter uma cerimônia ao ar livre no mesmo local ali onde vai ser a festa, né? Então isso já vai ter um impacto no fato de você ter que pagar só uma decoração. E também vai ser uma decoração mais simples. Se você for casar num sítio, você pode aproveitar elementos que existam lá no lugar. Você pode optar por usar menos flores. Então, tudo isso vai ter um impacto de barateamento do seu casamento, entendido? A quinta pergunta é se vocês vão querer colocar a mão na massa. Eu sou o tipo de pessoa que adora botar a mão em tudo. Eu amo DIYs e eu acho muito que, assim, fazer coisas para o seu casamento transmite muito sentimento seu para as pessoas que vão estar ali compartilhando esse momento especial com vocês, sabe? Sem falar que dá para economizar uma grana se você mesmo for fazer várias coisas em vez de contratar. Então, se vocês forem querer botar a mão na massa, anotem aí em que vocês têm habilidades. Que coisas vocês acham que vocês poderiam fazer para agregar no casamento de vocês. E também anota aí o nome dos familiares e amigos que poderiam ajudar vocês a fazer isso. No meu casamento, por exemplo, nós fizemos toda a parte de papelaria. Convites de padrinhos, tags, cardápios, cartões de agradecimento, lágrimas de alegria. Tudo isso foi a gente que fez. E a minha mãe fez todos os suplás do casamento e ela também fez as necessárias que fazem parte da caixa de presente que a gente vai dar para os nossos padrinhos. Ficou tudo lindo, ficou tudo com a nossa cara, do jeitinho que a gente queria. E a gente conseguiu economizar uma grana fazendo isso. Então, considerem essa possibilidade de vocês mesmos fazerem algumas coisas, desde que vocês tenham habilidade, claro, né? Porque vocês vão inventar fazer um negócio e não sabe fazer. Aí fica mal feito. E assim, gente, a internet tá recheada de vídeo ensinando como fazer coisas que você pode fazer pro seu casamento. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que a gente mostra como nós fizemos os nossos convites de casamento. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, eu vou deixar aqui o card. E no meu Pinterest também tem várias pastas de inspirações para coisas de casamento. Então, não saber como fazer não é desculpa. Se vocês tiverem disposição e uma certa habilidade, dá certo, considerem essa possibilidade, porque vocês podem economizar uma grana com isso. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantas pessoas vocês pretendem chamar para o casamento? Eu quero que vocês pensem aí rapidinho e definam um número, sem fazer lista prévia, sem nada. Tem que ser um número que seja realístico com a primeira pergunta que a gente respondeu, que é quanto você quer gastar. Obviamente, você não vai conseguir fazer um casamento para 400 pessoas gastando 10 mil reais. Então, esse número é importante para nortear você na lista depois, certo? Pronto? Anotou tudo? Gente, essas respostas é que vão nortear vocês em todas as decisões que vocês forem tomar daqui pra frente. Então, tudo respondido, tudo anotado, vamos partir pra planilha. Então, gente, vamos pra planilha. Eu vou de óculos, né, porque cegueta não dá pra ver a tela do computador sem os óculos. Essa é a planilha, vocês vão abrir ela e vão cair nessa tela de boas-vindas, que é uma aba com uma mensagem, sejam bem-vindos, e algumas instruções pedindo para que vocês preencham alguns dados na próxima aba, que se chama exatamente dados. Chegando aqui, vocês vão preencher essas 3 primeiras colunas, que estão aqui destacadas com rosa.
Primeiro vocês vão colocar o nome dos noivos aqui para personalizar a planilha. Ó, quando eu boto aqui Larissa Neto, aqui em cima o título da planilha fica Casamento Larissa e Neto, então fica Casamento Larissa e Neto. Então, quando vocês colocarem os nomes de vocês dois, a planilha vai ficar personalizada para vocês. Depois vocês vão dizer qual é a data e o local da festa. E aqui vocês vão preencher os padrinhos e identificar aqui nessa primeira coluna se o padrinho é do noivo ou da noiva, o nome e se ele é padrinho ou madrinha. Isso aqui vai nos mostrar depois quantos casais de padrinhos você tem e quantos convites e presentes personalizados vocês vão fazer, caso vocês optem por isso. O restante da planilha, ela é bloqueada e ela vai ser preenchida automaticamente quando vocês informarem todos os dados, certo? No final, aqui vocês vão ter um controle de quantos dias faltam para o casamento. Hoje é 29/4, então vamos dizer aqui que o casamento seria dia 1/5 de 2020. Ele já diria que faltam 2 dias para o casamento. Depois aqui, ele vai mostrar quantos convidados vocês têm no casamento, na lista de casamento de vocês. Quantos desses convidados são do noivo, da noiva, dos dois ou família. E aqui ele vai mostrar quantos convidados são adultos ou crianças. Esse número aqui é importante para vocês calcularem quantas pessoas vocês vão pagar no buffet, né? Porque geralmente crianças não entram na conta de buffet ou quando entram é uma conta diferenciada. Vai lhe mostrar o total de convites que vocês vão precisar confeccionar ou comprar. E aqui são as informações sobre os padrinhos, como eu falei, que vai mostrar quantos casais ou duplas, porque vocês podem optar por ter padrinhos que não sejam casais, né? Quantos homens e quantas mulheres. E depois aqui ela vai mostrar... Depois aqui ela vai mostrar o controle orçamentário e de execução do casamento de vocês. No controle orçamentário, vocês vão informar o orçamento inicial, que é o valor que vocês responderam na primeira pergunta lá que eu fiz, lembra? E as outras células, elas estão bloqueadas também, que elas vão vir lá da aba de orçamento. E aqui nesse gráficozinho mostra também uma comparação entre o que foi orçado, o que foi gasto até o momento e quanto falta. E por fim ele traz um panorama do acompanhamento de execução das atividades que vocês previram para o casamento, que ele vai puxar de uma aba chamada checklist, que está mais na frente. A próxima aba é a lista de convidados. Eu recomendo fortemente que o preenchimento dessa planilha seja feito assim. Comecem colocando aqui nessa coluna o nome de todo mundo que vocês gostariam de convidar. Sem se preocupar com quantidade, com orçamento, com nada. Só coloquem. Joguem aí todos os nomes. Depois identifiquem aqui se são convidados do noivo ou da noiva, porque isso é importante para vocês terem uma lista justa, né? Depois a idade, se são adultos ou crianças. Se precisa de convite ou não. Isso aqui é assim, se vocês estão convidando uma família de 4 pessoas, só precisa de um convite, né? Então, você coloca sim uma pessoa e não nas outras. Essa coluna aqui é para controle de quem confirmou ou não, telefone, para quando vocês forem pedir confirmação ou mandar save the date. E nessa coluna aqui vocês vão preencher o nível de prioridade desse convidado na sua lista. Aqui você vai marcar se ele é de presença indispensável, se a presença dele é de alta importância para vocês, média ou baixa. Preencheu, gente, sempre vai ter gente que você vai chamar por conveniência e gente que não pode faltar no seu casamento. Por isso que eu disse que no começo vocês coloquem o nome de todo mundo e depois, no final, vocês vão classificar aqui quem é mais importante que esteja presente e quem é menos importante. Feito isso, preencheu de todo mundo, vocês vêm aqui nessa setinha e colocam assim, classificar de A a Z. E aí vocês vão ter uma lista organizada por prioridade. As primeiras pessoas que vão aparecer nessa lista são as pessoas que vocês marcaram como indispensáveis, depois alto, média, baixa. E aí, com essa classificação, vocês podem fazer o corte de número de convidados que vocês precisam ter. Digamos que vocês preencheram essa planilha aqui com 200 pessoas e vocês querem chamar 100.
Com essa classificação de prioridade, vocês vão lá na pessoa 100 e fazem um corte. Claro que vai ter uma outra pessoa que vocês vão precisar remanejar, mas isso é importante para nortear vocês nessa decisão de quem chamar ou não. E acreditem em mim, essa é a parte mais difícil de decidir do casamento. É quem vocês vão chamar e quem vocês não vão chamar. Aqui eu deixei mais 3 colunas disponíveis para vocês colocarem alguma informação que seja importante da lista de convidados de vocês. Também escolha se vocês acharem que essas informações já são suficientes, tá tudo bem? E aí a gente vai passar para a próxima aba, que é uma aba chamada checklist. Nela eu listei todas as atividades de controle do nosso casamento, aquelas que a gente precisava acompanhar se estavam sendo executadas ou não. Eu deixei vários espaços em branco aqui para vocês definirem outras atividades que sejam de acordo com o casamento de vocês. Mas sempre que uma atividade dessa for sendo executada, eu preciso que vocês venham aqui e tirem de pendente e coloquem OK. Ou quando vocês inserirem uma nova atividade aqui, também é importante que vocês marquem ela como pendente, se ela ainda não foi executada, para que a planilha consiga colocar essa nova atividade no cálculo definido de porcentagem de atividades que já foram executadas. Fazendo isso aqui, vocês vão poder ter um controle do que ainda falta fazer, para não chegar no dia e vocês lembrarem, caramba, eu tinha tal coisa para fazer e não fiz, entendeu? E aí a gente vai para a próxima aba, que é a aba de orçamento, que é o maior calo nos pés de qualquer casal de noivos, né? E aqui da mesma forma, a gente colocou uma lista de itens do nosso casamento, mas tem várias células em branco para vocês poderem acrescentar itens do casamento de vocês, que vocês vão ter despesas, né? E aí aqui vocês vão preencher no primeiro momento quanto vocês acham que vocês vão gastar com isso, quanto vocês esperam gastar com isso. Depois, quando vocês fizerem o orçamento e definirem quem vocês vão contratar, vocês vão colocar aqui o valor real desse contrato. Depois, aqui ele vai calcular a diferença entre o valor que vocês esperavam gastar e o valor que vocês de fato vão gastar. E aqui vocês vão anotar quanto vocês já desembolsaram com esse contrato. Por exemplo, digamos que na decoração vocês vão pagar R$6.000, vai ser em 3 parcelas de R$2.000. Cada parcela que vocês forem pagando, vocês vão colocando aqui, ele vai calcular a porcentagem que já foi paga, cumprida do contrato, e aqui quanto ainda falta pagar. E por fim, a gente vai para a aba de fornecedores, que da mesma forma que as duas anteriores, a gente colocou aqui uma lista das coisas que eram os contratos do nosso casamento, né? Mas vocês podem preencher aqui com outros itens. E aí aqui vocês vão marcar se já foi contratado, sim ou não. E antes de contratar, vocês vão colocar os orçamentos que vocês pegaram desses contratos, desses serviços. O nome do fornecedor e o valor que ele cobrou, o nome do fornecedor 2 e o valor que ele cobrou. E se tiver, enfim, quantos fornecedores forem. E aí, com essa visão geral aqui, vocês podem escolher qual é o fornecedor que vocês vão contratar, né? Então, a planilha é essa. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao preenchimento ou qualquer dica de melhoria que eu possa fazer, podem entrar em contato comigo, eu estou disponível. Se quiserem uma resposta mais rápida, me procurem no Instagram, que eu estou lá um tempo maior, né? E espero que ajude vocês, que seja útil nessa jornada. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse conteúdo seja útil para vocês nessa fase tão importante da realização de um sonho tão lindo. E se vocês não quiserem perder nenhuma dica, me sigam também no Instagram, vou deixar aqui para vocês o @. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!